Olá, meus amigos, sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esportes pelo canal 527 da Net Claro Pernambuco. Vocês também podem nos acompanhar simultaneamente pelas redes sociais. Queremos agradecer a presença da treinadora de vôlei do Esporte Clube do Recife, Juliana Pilão. Tudo bom, Juliana? Tudo bem. Para mim é um grande prazer estar aqui e falar um pouco da minha experiência aí, não só como atleta, mas também como treinadora. Beleza. Juliana, como é que nasceu a vontade de ser professora de educação física? Essa vontade ela aconteceu já na escola, já no período já escolar, onde eu gostava muito de fazer atividade física, educação física, a minha aula predileta. E assim, aos poucos eu fui me apaixonando pelo esporte, né? E aí surgiu uma grande oportunidade de eu fazer uma faculdade através de uma bolsa, uma faculdade, através do esporte. E aí eu fui me apaixonando pela educação física e aí estou seguindo até hoje. Mas foi daí que você migrou para o vôlei. Como é que foi essa história? Teve um acordo da escola, alguma coisa assim, que tem uma ligação, né? Na verdade é bem curioso assim, essa história. Às vezes eu conto muito para meus atletas, porque eu nunca gostei de jogar vôlei, eu praticava educação física, atividade física, e jogava bola, futebol na rua. E aí minha professora viu que eu tinha um talento lá nos jogos escolares e estava tendo uma seletiva no esporte, um peneirão. E ela disse, isso no ano de 99, ela disse, por que você não vai fazer? Eu disse, não, mas eu não sei jogar. Ela disse, mas você tem muita força. Não, mas vai. Aconteceu que eu fiz um acordo com ela disse, olha, se você for, eu falo lá, não tem vaga, mas aí eu consigo uma vaga para você, para que você consiga fazer esse teste. E foi a partir daí que eu fiz esse teste, e aí faltei, não fui nos primeiros dias, nos primeiros meses, e aí o coordenador lá ligando direto para minha casa, aí eu não atendia, eu fingia, eu dava desculpa, e foi então que ela foi na minha casa e disse, ó, agora tu vai, porque tu não tem como escapar não. E aí até hoje, né, graças a Deus que ela insistiu, né? É verdade, é verdade. Bom, antes do vôlei você gostava de futebol, que você falou ainda há pouquinho. Isso. E por que também você não seguiu esse caminho de jogadora? Assim, pelas oportunidades, que a oportunidade é, como eu sempre digo às vezes para os meus alunos, que é um cavalo selado. Ou ele passou, você monta e aproveita logo a oportunidade. Então a primeira oportunidade que apareceu para mim, eu não sabia jogar vôlei. Então, mas foi a primeira oportunidade que apareceu, eu ainda meio que recusei, mas aí fui e com certeza tive êxito, tive sucesso até hoje. Mas com relação ao futebol, na época existia a estrutura que tem hoje? Não tinha essa estrutura, não tinha essa visibilidade. Mesmo hoje tendo estrutura, eu vejo um caminho muito difícil para muitas meninas que tentam, tem uma questão do preconceito. Mas hoje já é um pouco difícil. Imagina antigamente, que não tinha essa visibilidade toda. É verdade. No teu teste para a peneira do esporte, o que impressionou teu treinador logo assim de cara? Nossa, olha, esse teste ele foi dividido em dois dias. No primeiro dia foi um teste técnico, né? Que aí você fazia os fundamentos do vôlei e não deu muito certo não. Só que no outro dia era um teste mais de força. E aí, onde eu arremessava uma bola de basquete, o teste era, você ficava de joelho, arremessava uma bola, onde as meninas lá arremessavam 5, 7 metros, eu conseguia arremessar mais de 20 metros. Então foi aí que ele colocou lá um asteriscozinho, ele disse, olha, você já tem força e coordenação. Graças a Deus, graças à atividade física que eu fazia muito na escola. Então, para aprender voleibol, fica mais fácil. Você já tem o caminho, você tem a força e tem a coordenação, tem a flexibilidade. Foi daí que saiu teu apelido, Pilão? Foi daí que saiu. Eu atacava muito forte mesmo. E ele colocou meu nome Juliana Pilão, que era Juliana Mão de Pilão. Porque em homenagem ao Gilson Mão de Pilão, que era uma pancada quando ele batia na bola. E aí foi pegando esse apelido, aí depois de Juliana Mão de Pilão, aí ficou Juliana Pilão, e aí é Juliana Pilão ou Pilão. Então você batia forte no corte? Muito forte mesmo. Algum incidente nessas ocasiões? Não, só algumas boladinhas, às vezes, na caixa do peito, no rosto da adversária, mas nada com maldade. Algum nocaute? Não. Tá certo. Me diga uma coisa, como cresceu a tua motivação nos treinos? Minha motivação, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Na minha vida, nada foi fácil. Tudo é a base da conquista. Eu não gosto de nada de mão beijada. Então, sempre eu ia para os treinos com foco. Hoje eu tenho que melhorar tal fundamento. Hoje eu tenho que melhorar, pronto. Eu joguei ontem e não fui bem em tal fundamento. Então, tudo isso me motivava. E eu sou uma pessoa bastante competitiva. Eu não gosto de perder.
Então era isso que me motivava sempre melhorar, para eu dar o meu melhor na E quadra. você, ao final dos treinos, pedia também para ficar um pouquinho a mais do que as outras Era, meninas, quando né? eu sentia que eu estava com dificuldade em alguns fundamentos, aí eu ficava para sacar. Meu saque era viagem, então eu tinha que ter muita resistência, tinha que ter muita força para sacar, porque hoje em dia, para você sacar viagem, somente no feminino, você não pode estar alisando muito, né? Batendo caixinha, tem que bater forte. Então tinha que ter muito treinamento para isso e eu ficava sempre um pouco a mais. E graças a Deus sempre tive resultado nos saques. E você se inspirava em quem? Rapaz, não sou muito velha não, viu? Mas eu sempre me inspirava em Márcia Fu. Sim. Era muito aguerrida, né? Tinha aqueles jogos contra Cuba. Então, assim, eu sempre me inspirei nela. Ela tinha muita raça, muita garra. Não era capitã, mas vibrava, era uma líder dentro de quadra. Então, sempre me inspirei nela. O que o treinador ele dizia para você quando você pedia para ficar mais tarde? Às vezes ele falava, ó, vem um pouquinho, porque já teve muito treino de salto para não machucar o joelho, machucar a articulação, já foi muito pesado. E às vezes eu conversava com ele, eu dizia da importância do que eu precisava ficar um pouco mais, que eu estava insegura, que eu ia melhorar, eu precisava melhorar naquele fundamento. Às vezes ele deixava, às vezes ele reclamava, dava maior bronca. E como é que era a estrutura de treino lá no esporte? Assim, a estrutura de treino, eu vou falar mais na época da Superliga, quando a gente disputou 3 Superligas consecutivas, era uma estrutura, eu não vou te dizer que é uma estrutura excelente, porque nós éramos atletas e universitários. Então, muitas vezes, eu treinei várias vezes só, porque eu tinha que ir para a faculdade pela manhã, assistia algumas aulas e vinha para o treinamento. Então, o treinador, às vezes, esperava, ó, vou esperar você, aí dou uma hora de treino. À noite não, era que a gente se reunia mais, todo mundo junto. Mas aí, por conta, como éramos atletas e estudantes universitários, tínhamos que render tanto na faculdade também como nos treinamentos. Certo. E títulos? Títulos eu tive um monte, viu? Eu tive um monte. E graças a Deus, a minha carreira assim como atleta foi muito vencedora, né? Quando eu não entrava para perder. Eu sempre dizia isso para as meninas. Era uma líder dentro de quadros. A gente tá aqui, a gente vai treinar, vai disputar essa competição. Então a gente tem que entrar para ganhar. E a gente treinava, era sempre uma coisa interessante que eu achava, que a gente treinava não para ganhar as competições daqui de Pernambuco, a gente treinava para ganhar as competições fora. Porque eu sempre tinha em mente que se a gente treinar um pouco a mais, se preocupar com as competições a nível nacionais, as daqui não desmerecendo as equipes nem a competição, mas aí a gente vai conseguir passar com êxito e aí o foco vai ser maior. Então era isso que a gente sempre focava e eu sempre falava para as atletas, né? A gente conversava bastante. Vocês usavam as competições locais como laboratório? Isso. Assim que a gente focou em colocar o esporte na Superliga, a gente começou a focar nesse trabalho. Porque a gente tem isso. A gente em 2004 foi participar de uma Liga Nacional, onde a gente ficou em último lugar, né? A gente perdeu para o Pará, que não tem muita hegemonia no voleibol. E quando a gente voltou, foi aí que a gente conversou, a gente se reuniu e a gente disse, a gente pode dar um pouco mais. A gente foi lá e ficou em último. A gente já sabe como é o nível, já participou, já tem experiência. Então a gente precisa o quê? Treinar, né? Usar as competições locais como laboratório, Copa do Nordeste e focar lá em cima. E foi aí que em 2005 a gente teve êxito, fomos vice-campeãs brasileiras e colocando o esporte pela primeira vez no time do Norte-Nordeste na Superliga, na elite do voleibol. Agora, essa experiência que você falou de dar um pouco a mais nas competições locais, como foi visto isso? A gente ficou como espelho para as outras equipes. Ou seja, todas as equipes queriam ganhar do esporte. Então tinham equipes que traziam até atletas de fora. A nossa era só caseira mesmo, era as pratas da casa. E desse conjunto, tinham 5 que passou nesse peneirão. Que foi justamente essa seletiva junto comigo. E assim, a gente se via de espelho para as outras equipes. Ou seja, fortaleceu a competição. Porque a partir do momento que a gente era uma equipe forte, a gente inspirou as outras equipes e as outras atletas a querer ser melhor do que a gente. Então isso ficava muito acirrado, a competição crescia, arquibancadas cheias, coisas que a gente não vê hoje em dia. E né? vieram os títulos. E vieram os títulos. Daí, como você recebeu a notícia da tua convocação para a Seleção Brasileira Universitária? Olha, esse ano foi o ano de 2009. Eu já tinha pedido desconvocação da de 2007, certo? Porque eu tinha um sonho em aproveitar o meu momento, em construir minha casa, né? E eu estava em andamento, estava em obra, eu não queria me afastar nesse momento. Mas aí em 2009, eu sempre falo que esse ano foi o ano do auge. Foi o ano que eu conquistei mais títulos, tive sucesso, tive propostas.
E para mim foi uma excelente notícia, porque pela minha desconvocação em 2007 eu achava que eu não ia mais ser convocada, né? E eu estava tão bem nesse ano, foquei tanto, né, na minha parte individual, na minha parte física, que eu acabei sendo convocada e os treinamentos foram lá no Rio de Janeiro, com toda a estrutura lá do Rexona, lá com o assistente, o Hélio Grino, lá do Bernardinho. E assim, eu passei 1 mês e meio no Rio, para mim foi uma experiência muito boa mesmo, aprendi muito, voltei muito bem mesmo, muito bem. Para mim foi ótimo, foi o melhor ano. Voltando um pouquinho, essa desconvocação, qual foi o motivo? O motivo é porque justamente eu estava construindo a minha casa, eu sempre tive um sonho. E através do esporte, certo, eu consegui, né, financeiramente construir minha casa e eu estava em construção. Eu não queria me afastar, porque eu ia ter que ficar quase 3 meses fora. Porque tinha os treinamentos e depois tinha a viagem, que era na Turquia. Entendi. Essa convocação para a seleção 2009 foi para disputar o Mundial? Foi o Mundial, que é a Universiade, a seleção brasileira universitária. A gente foi campeão invicto em Fortaleza, que foi campeã universitária brasileira, e também foi campeã invicta na Liga Nacional. E nesse mesmo ano, lá em São Paulo, eu fui a melhor atleta de voleibol universitária do Brasil. Então, para mim, por isso que eu digo, o ano de 2009 para mim foi o auge da minha carreira. Tá certo. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com Café com Esportes. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200.
Olá, amigos, voltamos com o Café com Esporte. Hoje você trabalha no esporte e na Secretaria de Esporte da Prefeitura, é isso? É isso. Como é que se dá esse trabalho? O trabalho lá é um trabalho bastante motivador e desafiador. É como eu sempre digo, eu gosto de desafios. Eu entrei lá em 2015, né? E no andamento da estrutura que a prefeitura ia nos dando, a cada dia mais foi melhorando essa questão, essa visão do esporte. Hoje lá a nossa secretária executiva é a Iane, né? Talentosíssima, sou fã. Já esteve aqui com a gente. É isso. Então, assim, ela tem um olhar especial para o esporte. E a proposta, a estrutura, o planejamento deles, né? O foco é sempre esporte, é sempre valorizar a criança que está na rua, né? Hoje eu trabalho na escola, lá na Mostardinha, que eu tenho um trabalho que é o Esporte Fundamental. É um programa que a gente está inserido dentro da escola para motivar esses alunos no horário livre, ou seja, eles estudam à tarde, mas pela manhã, no horário livre, eles estão na quadra praticando voleibol, no meu caso, voleibol lá. E um trabalho de 2 anos, a gente conseguiu ser campeão dos Jogos Escolares, que teve o retorno também, né, a partir da Secretaria de Esportes, né, teve esse retorno dos Jogos Escolares do Recife. Hoje os meninos são campeões, são bicampeões dos Jogos Escolares do Recife, teve participação nos Jogos Escolares de Pernambuco e hoje são pleiteados pelo Bolsa Atleta, que isso já ajuda, porque muitos não tinham nem tênis para treinar, não tinham nem joelheira. Então hoje, querendo ou não, esse Bolsa Atleta, eles já conseguem comprar o seu tênis, eles já conseguem uma passagem, já conseguem se alimentar melhor. Muito e assim, bom. E motivar, cada vez mais vai chegando meninos, hoje eles são apaixonados por voleibol. E assim, é um trabalho excelente que a prefeitura faz. Então você hoje também é treinadora. Treinadora também do esporte de rendimento, que é o esporte fundamental lá da prefeitura. Certo. Um dia passou na cabeça ser treinadora? Rapaz, treinadora não. Passou a ser professora de educação física, mas eu não achava que ia chegar a esse ponto, sabe? Eu não achava que ia chegar a esse sucesso, que ia dar tantos resultados. E assim, às vezes os meninos brincam, me chamam, dizem até que não, você é minha mãe, porque a gente treinadora, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Mãe, Então, psicóloga, isso. treinadora. Então, às vezes eu dou bronca nos meninos, eu digo, vocês têm que se alimentar, vocês não podem fazer isso, né? Vocês têm que dormir, eu pego no pé mesmo, aí eles me chamam de durona, às vezes tá parecendo minha mãe, estudar. E outra coisa importante que eu queria falar, você falou agora de estudo, esse trabalho da prefeitura que a gente desenvolve nas escolas, quando eu cheguei lá, a diretora foi um pouco meio... Não queria muito esse programa porque jogar vôlei, praticar esporte e os estudos. Ao invés dele estar jogando vôlei, por que não assistindo uma aula de reforço de matemática, de português? E assim, eu fui insistindo, convencendo, e hoje é um trabalho tão excelente, que esses meninos, eles passam de ano, comportamento, a disciplina dentro da sala de aula melhorou e muito. Hoje a nota deles, eles mostram a nota, o boletim, né? E às vezes quando eles tiravam nota baixa, eu disse, olha, você não vai treinar porque você tirou nota baixa, tem que estudar. Então a gente acaba disciplinando e motivando muito mais a eles estudarem. E até disciplina, porque para você jogar hoje, praticar um esporte, você tem que ter disciplina, tem que conhecer as regras e tem que seguir as regras. Então eu sempre dizia, olha, no voleibol tem regras, em casa tem regras e na escola também tem regras. Na vida tem regras, né? E tudo num caminho só, tá caminhando junto. Hoje os meninos passam de ano, assistem aula online, é maravilhoso. O esporte então colocou a maioria nos trilhos. Com certeza, aí você tem o respaldo dos pais, né? Que Com certeza. dá o aval. A tua primeira experiência como treinadora foi na ausência de um técnico ou professor. Como é que foi isso? Isso. Na verdade, ele era meu técnico, só que já para eu ganhar essa experiência, ele me colocava como assistente dele do infanto. E nesse dia, ele tinha um jogo, né? Um jogo onde ele morava lá em Garaçu, e perguntou se eu podia ficar no lugar dele. Eu disse, com certeza, para mim vai ser uma experiência boa. Trêmula lá, nervosa, eu disse, meu Deus do céu, acho que eu vou errar rodízio, eu não sei nem como é que eu vou colocar essas meninas, era até um time feminino, e eu não sei como é que eu vou colocar essas meninas para jogar, mas graças a Deus deu tudo bem, e foi aí, a partir do que essas meninas passaram para mim, né, a gente não ganhou o jogo, ele perdeu, mas assim, eu consegui dirigir bem a equipe, consegui fazer as substituições, às vezes tantas substituições que ele deixou passada para mim, mas também eu vou usar. Tem hora que outras eu vou que usar, você detectou que tinha necessidade. na hora, no momento ali, eu fiquei
né, pensando se eu vou fazer, não vou fazer isso que ele mandou não, estou sentindo o jogo aqui, então eu comecei a me apaixonar por isso. E aí, daí para frente... Aí tiveram mais oportunidades? Teve sim, mais oportunidades. Foi até que, quando ele focou só em ficar com a equipe adulto juvenil, eu fiquei só com o infanto, onde eu comecei com o feminino. Ah, muito bacana. Como treinadora do esporte, qual foi teu maior desafio? Rapaz, meu maior desafio foi jogar uma competição sub-18 com a equipe sub-16. O esporte em nenhum momento disse que eu tinha que entrar e tinha que ser campeã. Mas aí, como eu já disse a você, eu gosto de desafios, eu não gosto de perder, eu gosto de ganhar. E eu motivei tanto esses meninos, motivei tanto. E o esporte sempre dizendo, meu gestor sempre dizendo, você não precisa ganhar, até porque você está com uma competição com duas idades a mais. Então os meninos é só para ganhar experiência. E eu fui lá, a gente foi lá e foi campeão invicto. Caramba! Batendo lá Isso a foi em categoria... 2012? 2012. 2012. Vocês tiveram 2 títulos em 2012, não foi? Foi, e aí da própria categoria também. Quer dizer, da Sub-18 e da Sub-16. E da Sub-16, que era a categoria dos meninos. Maravilha. E foi uma superação, né? Porque a escolinha não estava tão forte assim. Como é que você atuou em cima disso aí? Por não ter essa força toda que você gostaria de ter. Pronto, porque eu voltei para o esporte, eu saí do esporte em 2009 e voltei para o esporte em 2011, né? Aí, quando eu cheguei lá, não tinha a escolinha de vôlei, né? Não tinha alunos, então eu disse, eu tenho que fazer essa escolinha movimentar, até porque eu preciso montar uma equipe. E foi quando o gestor disse, olha, vai surgir uma nova categoria, uma nova competição, tô vendo aqui que a gente não tem nem escolinha, imagine equipe. Mas se você conseguir montar uma equipe, essa sub-16 infanta, a gente vai começar a disputar essas competições. E assim, então eu não tinha para onde correr. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir montar essa escolinha? E aí chegou um aluno. E a mãe disse, eu posso matricular? Eu disse, ela disse, mas não tem ninguém na escolinha, como é que a gente vai iniciar? Eu disse, olha, a gente só vai iniciar se tiver aluno. E se seu filho se matricular e estiver treinando, com certeza já é o início, porque aí vai chegar outros. E esse menino, ele foi o meu oposto. Quando ele chegou lá, eu perguntei se você gosta de voleibol. Ele disse, eu gosto, mas eu estou aqui para lazer. Só que ele era tão grande e novo, que um dia eu perguntei a ele, se tu quer ser atleta? Aí ele olhou para mim assim, com os olhos brilhando, aí disse, e meio que medo assim, mas como é ser atleta? Se você vai jogar de oposto. Mas o que é oposto? Eu disse, não se preocupe não, que... Você vai saber. Você vai saber. Então, e daí pra frente, quantos alunos no final de tudo você já Nossa, quando tinha? a gente começou a construir e formar essa equipe, disputar as competições, eu acho que 2013 foi o ano que embalou as escolinhas. Foi. E aí sempre, essa minha categoria de 15 anos, ela passava para o infanto, eu já tinha outra equipe preparada, justamente tirando alunos da escolinha. Hoje você tem quantos? Hoje a gente tá numa demanda muito difícil, né? Porque a retomada, a gente parou, ano passado a gente parou em março, né? Por conta da pandemia, os pais ficaram com medo, a gente também nunca passou por isso. Então todo mundo ficou bastante assustado. Então o esporte, a gente fechou, tá certo? Deu essa parada. E retornamos agora em fevereiro. Estamos com poucos alunos, as pessoas ainda estão com medo, mas é deixar bem claro que a gente está seguindo todas as orientações, todos os protocolos de segurança, né? E lembrar que a atividade física, querendo ou não, aumenta a imunidade e com isso a gente pode até ajudar na questão da saúde. E a questão da rotina, do treinamento em si? Porque você está lidando com pessoas que tem aquele problema do distanciamento. Como é que está funcionando isso? É isso. Para a gente agora, treinadores, você está abrindo com os meus amigos lá na prefeitura, que eu digo, eu acho que esse ano devia colocar no currículo nosso como um grande desafio, porque como ser um esporte coletivo, a gente faz treino em dupla, em trio, então a gente tem que treinar muito individual, então a gente foca agora muito na parte técnica individual, já que a gente não pode estar fazendo muito treino com aglomeração, nem treino em trio, né, para não ter muito contato, porque querendo ou não, o voleibol tem a rede, mas no exercício em si, há um contato. Sim. Entendeu? Então a gente está fazendo muito treino, faço muito treino individual, treino técnico, para melhorar o gesto técnico. E é isso aí, é o grande desafio. Oi? Muitas lives? Muita curso de capacitação também. No começo do ano passado, no começo pro meio do ano passado, a prefeitura, como a gente não estava podendo atuar nas escolas, que a gente ainda não está atuando nas escolas, isso eu estou falando questão de clube, que a gente já está atuando, ele fez o REC, Recife Esporte Capacita, onde a prefeitura usou os professores, nós, para dar cursos online.
E aí foi um sucesso. Teve mais de não sei quantos downloads, de Muito pessoas bom. inscritas. Muito bom mesmo, foi o maior sucesso. Muito bom. Me diz uma coisa, para quem se interessou pela modalidade, qual é o caminho para treinar com você no esporte? A gente lá, as portas estão abertas, né? A gente iniciou também um processo de seleção, né? De pedeirão, assim como eu comecei também no esporte. E aí, falar para vocês que esse processo ainda ele continua. A gente dá direito a uma aula experimental, 2 aulas experimental. Se o aluno chegar lá e tiver um bom desenvolvimento, ele já vai diretamente para a equipe. Se não, a gente consegue uma bolsa, né? Para pagar como sócio, pagar metade do valor. E aí ele continua tendo um treinamento, né, de alto nível, e a partir do momento que for melhorando, ele vai ingressando às nossas equipes. Oh, legal. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café com Esportes. Eu quero agradecer a presença da técnica treinadora do Esporte Clube do Recife, modalidade voleibol, Juliana Pilão. E assim, eu queria falar um pouco, como você falou aí, qual o caminho para chegar, dizer aos pais, os alunos que querem jogar voleibol, que querem praticar outros esportes, e que o esporte é o caminho, né? Eu tive essa oportunidade de ganhar a bolsa, de estudar, onde minha mãe e minha família não tinha condições, e graças a Deus de conhecer vários lugares, várias pessoas, hoje de ser uma referência no voleibol, não só como atleta, mas como treinadora, e dizer que o esporte é o caminho, que o esporte salva vidas, que o esporte disciplina, e é isso. Qualquer coisa pode me procurar lá no esporte. Quer deixar teu e-mail, telefone? Está de portas abertas. O meu e-mail é pilãovôlei@hotmail.com. O meu Instagram, a mesma coisa, pilãovôlei, pilãovôlei10. Pode ir lá no Instagram, eu vou estar atendendo todo mundo. O meu contato é 987187142. Então me procura. Não tem isso de ser gordo, magro, baixo, alto. O que tem que fazer é dar oportunidade, incluir e dar esperança para esses garotos. É isso aí. Queremos agradecer também nosso parceiro, a Gráfica do Parque, situado à Rua do Futuro, loja 1, número 180. Um abraço e até o próximo Café com Esportes.